Olá, pessoal. Vamos para mais um exercício aqui sobre a parte dos gases perfeitos, tá? Só relembrando que vocês, quando forem ler uma questão, estarem sempre destacando, né, as informações para que na hora do cálculo da resolução, né, fica mais fácil de identificar, tá? Então vamos ler aqui a questão. Ele fala bem aqui, ó. V8. A pressão de uma massa gasosa suposta de um gás perfeito varia de 1 vezes 10 à quinta, entendeu? Aqui, ó, já deu a primeira pressão, tá? Que foi de 1 vezes 10 à quinta Newton metros quadrados para 2 vezes 10 à quinta Newton por metros quadrados. Aí fala, ao se modificar a temperatura, mantido a volume constante, então se já deu aqui que o volume é constante, então nós já sabemos que o volume 1 e o volume 2 são iguais, tá? Então, sabemos que aqui o volume 1 e o volume 2 são iguais. Aí fala, sendo inicialmente a temperatura inicial, né, igual a 200 Kelvin, então já deu a temperatura inicial de 200 Kelvin, e quer saber qual é o valor do final, tá? Quer saber o valor do final. Depois que aqui apresente isso graficamente. Tá? Então, vamos para a nossa resolução. Então, quem é a primeira informação? Ele deu P1, tá? Então, P1 é 1 vezes 10 a quinta Newton metros quadrados, deu P2, que é quanto? 2 vezes 10 a quinta Newton por metros quadrados. O que mais que ele forneceu? Forneceu também a temperatura inicial, né? Ó, que é de quanto? 200. Então, quem é a temperatura inicial? É o T1, que é de quanto? 200 Kelvin. E ele quer saber quem? O T2. Então, a nossa equação, por mais que de x, a nossa equação, só para relembrar, vai ser quem? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, vamos fazer o quê? Só substituir. Então, que nosso P1 é 1 vezes 10 à quinta, e o T1 é quanto? 200. Isso igual a quem? P2, que vale 2 vezes 10 à quinta, dividido por T2. Quem é o nosso T2? É o nosso X. E agora, como nós podemos resolver? Vocês podem tanto multiplicar cruzado, tá aqui, né? Mas podem também simplificar. Lembrando que nesses dois termos aqui, ó, que é o 10 à quinta e o 10 à quinta, com desigualdade, nós podemos fazer o quê? Simplificar eles. Podemos estar cortando eles. Então aqui ficou só o 1, né? Desse lado esquerdo, e no lado direito ficou só o 2. Então podem fazer o quê? Agora eu vou explicar cruzado. Então vai ficar como 1 vezes x, depois 2 vezes 200. Então vai ficar o quê? 1 vezes x dá 1x, 2 vezes 200 dá quanto? 400. Então quer dizer o quê? Que o nosso T2 é o quê? 400 Kelvin. Tá? Então nós vamos ter a nossa temperatura final. E agora, nós vamos fazer o gráfico, né? A apresentação gráfica. Então, vamos fazer aqui o gráfico aqui, tá? Temos esse eixo que é o eixo da pressão, e aqui é o eixo da temperatura, temperatura em Kelvin, né? E aqui nós temos a nossa pressão. A pressão vai ser o quê? Newton quadrado. Só que como ambos têm o 10 à quinta, né? Ó, ambos têm essa potência 10 à quinta, então nós podemos fazer o quê? Que a nossa escala seja de 10 à quinta Newton por metros quadrados, tá? Para quê? Para colocar só os valores deles aqui inteiro, que vai ser o quê? O 2, perdão, 1, que é 1, né? Que é o 1 e aqui é o 2. E a temperatura foi de quanto? Vai ser de 200 e o outro 400. Agora só fazer o quê? Ligar os pontos, né? Então, no ponto do 1, temperatura é 200. Então, nós temos esse ponto bem aqui. E o outro ponto vai ser o quê? Ponto 2 vai estar ligado com quem? Com o 400. Então, esse aqui é o ponto 1, que nós chamamos, e aqui é o ponto
2. Então, pressão fez isso daqui, ó. Ok? E aqui está a nossa resolução resolvida.